Oi, turma! Nossa aula de hoje ela é sobre a cessão de crédito, que é uma forma de transmissão desse crédito. Então, nessa aula a gente vai ver que a relação obrigacional ela admite alterações em sua composição. Então, eu posso mudar o sujeito e isso não vai alterar o objeto da obrigação. Então, a gente até falou lá nas primeiras aulas, quando eu mencionei que a obrigação era dinâmica, eu disse que não é obrigatório que desde o começo o credor seja o mesmo que o credor do final. Não é obrigatório que o mesmo devedor permaneça até o final. É possível fazer essa alteração, essas transferências, e elas vão se dar através do Instituto da Cessão. Então, hoje a gente vai ver cessão de crédito, mas antes vamos ver umas noções gerais sobre a cessão no direito obrigacional. Então, lá no direito romano, se entendia que a obrigação ela era um vínculo personalíssimo de natureza pessoal, então não poderia haver uma transmissão. O credor do começo era o mesmo credor do final, o devedor do começo era o mesmo devedor do final. Só poderia haver substituição pela sucessão hereditária. Então, se o credor morresse, seria substituído pelos seus sucessores. Se o devedor morresse, seria substituído pelos seus sucessores também. Então, em vida, por contrato, por um negócio inter vivos, não dava para mudar o polo nem ativo nem o passivo das obrigações. Só que aí, atualmente, no direito odierno, no direito atual, se entende que a obrigação ela é de conteúdo patrimonial, como a gente já viu, então é próprio dos direitos patrimoniais a transmissibilidade. Então, se eu posso transferir alguma coisa que está no meu patrimônio, um débito ou um crédito que eu tenha também estão no meu patrimônio e eu também vou poder transferir. Então, não há mais nenhum óbice que haja essa transmissão. A gente vai ver que, claro, vão haver alguns requisitos, tanto na seção de crédito quanto na seção de débito, que é chamada de assunção de dívida, mas preenchidos os requisitos, eu vou poder sim fazer essa transferência trocando o credor ou trocando o devedor. E aí, então já fica claro, como está aí no slide, que a relação obrigacional ela é passível de alteração na composição do seu elemento pessoal, ou seja, eu posso trocar tanto o credor quanto o devedor, sem que esse fato atinja sua individualidade. Isso quer dizer que a obrigação em si ela não muda. A mesma coisa que foi acertada no começo continua acertada ainda, tem que ser cumprido o objeto daquela obrigação. O que vai mudar é que, se mudou o credor, eu vou cumprir para o novo credor. Se mudou o devedor, é uma nova pessoa que vai cumprir. Mas o vínculo obrigacional, ele subsiste na sua identidade, mesmo que tenha havido essa sucessão singular, seja ativa, se foi o credor que mudou, seja passiva, se foi o devedor que mudou. E aí o instituto utilizado para essa transferência, para essa mudança, seja de credor, seja de devedor, é chamado de cessão. Então, essa cessão, que começa com C e tem o SS, ela é justamente a transferência. Quando eu falar de cessão de crédito, que é o assunto da aula de hoje, transferência é mudança da pessoa do credor. Quando eu falar cessão de débito, que o Código Civil vai chamar de assunção de dívida, aí é a mudança na pessoa do devedor. E essa pessoa que entrou para ser o novo credor é chamado de cessionário. E o cessionário, que é o novo credor, ele vai exercer uma posição jurídica idêntica à do antecessor dele, que é o antigo credor. Então, o antigo credor é o cedente. Eu era credora, vou ceder meu crédito para Maria, eu sou a cedente, Maria é a cessionária. E aí, como eu falei, a transferência a gente vai chamar de cessão e ela vai poder ser de três formas. Se quem vai transferir a sua posição para outra pessoa é o credor, é a cessão de crédito, como está aí no material. Então, cessão de crédito é quando o credor transfere a outrem seus direitos na relação obrigacional. Se quem vai transferir sua posição, suas obrigações, é o devedor, aí é a cessão de débito, que como está no material, é o negócio jurídico pelo qual o devedor transfere a outrem a sua posição na relação jurídica. Lembrando que no Código Civil vai ser utilizada a nomenclatura assunção de dívida, mas que não deixa de ser a mesma coisa de cessão de débito. E se houver uma mudança na inteira posição contratual, ou seja,
Eu não estou cedendo só o crédito, só o que eu ganharia, ou não estou cedendo só a obrigação, no caso o débito, é o que a gente chama de cessão de contrato, que aí eu vou transferir toda a minha posição contratual, com os créditos que eu teria e com as obrigações. A gente vai estudar também cessão de contrato lá daqui a 2 aulas, mas vocês vão entender que nela eu vou estar transferindo tanto direitos quanto deveres. Na seção de crédito, eu só transfiro direitos. Na seção de débito, eu só transfiro deveres, obrigações. Mas se eu vou transferir tanto deveres quanto direitos, aí é a seção de posição contratual, chamada também de seção de contrato. E aí agora a gente vai entrar realmente no assunto da aula de hoje, que é a seção de crédito de forma específica. Então, o que é a cessão de crédito? Como está aqui no material, é o negócio jurídico bilateral pelo qual o credor ele vai transferir para outrem os seus direitos na relação obrigacional. Ela pode ser tanto onerosa quanto gratuita. Qual é a diferença? Na onerosa existe um ganho, está havendo algum lucro para a pessoa. Na gratuita, ele nada ganha. Então, por exemplo, se você me deve R$100, e eu digo, em vez de pagar para mim, pague para Maria. E eu estou fazendo isso por um favor que eu quero fazer a Maria, como se fosse uma doação. Isso é uma cessão gratuita, porque eu não tive nenhum ganho, eu não tive nenhum lucro. Mas se eu devo um dinheiro a Maria, e eu falo, você está me devendo esses R$100, mas eu devo a Maria, então pague direto para ela. Então aí está havendo umas transferência, uma mudança na pessoa do credor, que agora é Maria, mas para que quando ela receber, ela bata uma dívida que eu tenho. Então aí é a cessão onerosa, porque eu vou ter um ganho com isso. Aí você pode falar, mas você não vai ter ganho, que você não recebeu nada, mas eu vou ter o abatimento da dívida que eu tinha com Maria. Então aí é a cessão onerosa. A cessão de crédito, ela é consensual. Isso significa dizer que não se exige nenhuma formalidade. Eu posso fazer a cessão de crédito de forma verbal, se eu quiser. Se eu quiser, eu posso fazer por escrito. Se eu quiser, eu faço por escritura pública. Então, quando a gente fala que um negócio, um contrato, ele é consensual, é porque a lei não vai dizer nenhuma forma obrigatória. As partes fazem da forma que elas preferirem, porque basta a vontade. Eu sequer preciso fazer por escrito se eu não quiser. E aí, a cessão de crédito, ela não precisa da autorização do devedor. O devedor é chamado de cedido. Lembrando, eu que estou cedendo o meu crédito sou a cedente, a pessoa que é a nova credora, no exemplo que eu dei, que é Maria, ela é a cessionária, e o devedor, que em vez de pagar para mim, vai pagar para Maria, é o cedido. Eu não preciso que o devedor diga se ele concorda com essa mudança do credor. Eu não preciso da anuência dele, por quê? Porque como a gente viu há pouco, não há mudança na obrigação. A mesma coisa que ele pagaria para mim, ele vai pagar para Maria. Então não ficou mais difícil para ele. Se não ficou mais oneroso, se não vai trazer um prejuízo para esse devedor, eu não preciso perguntar se ele deixa que aconteça essa cessão de crédito. Então eu não preciso da anuência dele, a gente vai ver já já que eu tenho só que comunicar até para ele saber que em vez de pagar para mim, agora vai pagar para Maria. Então, como está aqui no material, vamos relembrar as nomenclaturas. Então, o devedor, que continua sendo devedor, ele já era devedor e continua sendo, ele continua na obrigação. Ele é o cedido. Eu que sou a credora, que estou transferindo o meu crédito, eu sou a cedente, que estou cedendo o meu crédito. E o terceiro, que se tornou o novo credor, ele é o cessionário. Nesse exemplo que eu dei, a cessionária é Maria. Só que aí não é simplesmente querer ceder o crédito que vai poder acontecer. Eu vou precisar verificar se não há nenhuma vedação. Então, inicialmente, em regra, todos os créditos eles podem ser objeto de cessão, a menos que a isso se oponha a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. Então, quando é que vai haver a vedação pela natureza da obrigação? Alguns tipos de crédito eles são personalíssimos.
E se eles são personalíssimos, eles só podem ser recebidos pelo credor original. Então, não posso mudar a pessoa do credor. Então, como está aí no material, eu tenho os créditos salariais, os créditos de direito de família, como, por exemplo, os alimentos, ou os vinculados aos fins assistenciais. Então, nesse caso, como eles são personalíssimos, eu não posso mudar a pessoa do credor. Em algumas outras situações, é a própria lei que vai dizer que eu não posso ceder. Ela vai tratar do instituto e vai dizer lá que não posso ceder. Então, quando a própria lei vedar a cessão, é a vedação legal. E aí, eu trouxe alguns exemplos no material, não vou ver todos, mas, por exemplo, no 520, ele vai falar do direito de preferência. A gente vai estudar isso lá no próximo semestre em contratos. Que quando você tem o direito de preferência, ele é só seu. Você não pode ceder para outra pessoa. O 560 também, a gente vai ver semestre que vem, ele fala da revogação da doação por ingratidão. Se eu fiz uma doação para você e você agiu com ingratidão comigo, que a gente vai ver semestre que vem, são algumas hipóteses, por exemplo, atentar contra a vida do doador, lesões corporais contra o doador. O doador pode desfazer a doação. Só que ele não pode ceder esse poder que ele tem de desfazer a doação para outra pessoa. Então, sempre que a própria lei disser que a pessoa não pode transferir um direito que ela tem para outra pessoa, aí é a vedação legal e a cessão não vai poder acontecer. A outra hipótese de vedação é a vedação convencional. É quando as próprias partes no contrato que gerou aquela obrigação, elas colocam uma cláusula dizendo que não vai poder haver a cessão, não vai poder haver a mudança de credor. Isso está lá no artigo 286. Então, as partes podem estabelecer essa incessibilidade, não é vedada, elas podem fazer isso. E aí, se eu tenho isso no contrato, eu já sei que não vou poder transferir meu crédito para outra pessoa. Agora, isso, se eu quero vedar, isso tem que estar no contrato. Se eu faço uma vedação só verbal e não está formalizado em um contrato, se acontecer essa cessão, se o credor transferir o crédito dele para um terceiro, o terceiro não tinha como saber da proibição porque não existe um contrato escrito, então essa cessão ela vai ser válida, como está aí no material. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Ou seja, eu tenho um contrato, lá não tem dizendo que está proibido ceder, eu posso ceder. Eu combinei só com a outra parte de não ceder, não coloquei isso escrito no contrato. Se um terceiro de boa-fé participar de uma cessão, eu não vou poder dizer que não tem validade. Por quê? Porque então estava formalizado, não tinha como ele saber, ele está de boa-fé. A cessão, ela pode ser total, quando eu cedo todo o meu crédito, ou parcial, quando eu cedo só uma parte. E quando eu fizer a cessão, se é uma obrigação que tem acessórios e eu estou cedendo o crédito dessa obrigação, os acessórios também vão se considerar cedidos, porque o acessório ele segue a sorte do principal. Então, por exemplo, se o pagamento dessa dívida que eu estou transferindo o crédito, ele é garantido por hipoteca, aí o cessionário, esse novo credor, ele também vai ser credor hipotecário. Quando eu era credora, se você não me pagasse, eu poderia você hipotecou sua casa, eu poderia executar a hipoteca e tomar a casa de você. Se eu transfiro esse crédito para outra pessoa, esse novo credor vai ter esses mesmos poderes que eu teria, porque os acessórios eles vão junto com o crédito principal. E aí, no material está dizendo, né, que o cedente ele há de ser pessoa capaz e legitimada a praticar os atos de alienação. Ou seja, o cedente, que é a pessoa que vai transferir o crédito, vai estar abrindo mão de receber o crédito. Eu sou a credora, estou transferindo o meu crédito para você, eu vou deixar de receber, quem vai receber é você. Então, se quem vai receber é você, eu estou deixando de receber algo, estou abrindo mão de um crédito, então eu tenho que ser capaz e tenho que ter o poder de alienar. Então, não basta que eu seja maior de 18 anos, eu também preciso ter o poder de alienação, de disposição do meu patrimônio. Então, no caso, por exemplo, o pródigo, ele não pode ceder, porque ele é aquele que vai se desfazendo do patrimônio de forma irresponsável. Então, como a cessão implica em disposição patrimonial, o pródigo também não vai poder ceder. E
O cessionário, que é aquele que vai se tornar o novo credor, para ele basta a capacidade plena. Ele vai fazer parte da obrigação. Para se obrigar, a pessoa precisa ter capacidade, ser maior de 18, em pleno gozo das faculdades mentais. Então, nesse caso, o terceiro que vai entrar na obrigação para ser o novo credor, ele também precisa ter a capacidade plena. Só que em algumas situações, mesmo sendo dotadas de capacidade, algumas pessoas elas carecem, elas não possuem legitimação para adquirir certos créditos, que a própria lei ela vai entender que há um conflito de interesses. Então, como por exemplo, aqui como está no material, o tutor e o curador, eles não podem constituir-se cessionários de créditos contra, respectivamente, o pupilo e o curatelado, ou seja, o tutor não pode passar a ser credor de um crédito que era contra o seu tutelado. O curador não pode passar a ser credor do seu curatelado. Por quê? Porque como eles representam os interesses desses incapazes, eles não podem ser credores para cobrar aqueles que eles representam. Então, nesse caso, não vai poder. Da mesma forma, os testamenteiros e administradores, eles não podem adquirir créditos se sob a sua administração estiver o direito correspondente. Ou seja, eu não posso, sendo testamenteiro, adquirir um crédito de um bem que está no testamento, porque haveria o conflito de interesses. Os pais, no exercício da administração dos bens dos filhos menores, não podem efetuar a cessão sem prévia autorização do juiz. Ou seja, quando o pai pega um crédito que é do filho, se ele quiser ceder, isso está além dos poderes da mera administração. Então, aí eles não podem fazer isso sem autorização. Então, por exemplo, os pais, eles podem administrar os bens dos filhos. Isso está lá no direito de família que vocês vão estudar. Só que eles podem só administrar, não dispor. Então, por exemplo, o filho tem um imóvel que ele herdou de um avô. A mãe pode administrar, ela pode inclusive alugar. Por quê? Porque o bem continua sendo do filho. Agora, quando vai ser feita uma cessão, está se abrindo mão daquele crédito, abrindo mão daquele direito. Está além dos poderes de administração, aí já é um poder de disposição. Eu vou precisar da autorização judicial. E se o crédito que vai ser cedido, ele envolver direito real de garantia, como, por exemplo, hipoteca, como penhor, nesse caso, vai ser necessário o consentimento do cônjuge. Eu quero ceder um crédito hipotecário, eu sou casada, vou precisar que o meu cônjuge dê o consentimento. Se eu não conseguir, essa cessão não vai acontecer. E o falido e o inventariante judicial não tem qualidade para efetivar a cessão de crédito, salvo mediante autorização judicial. Isso vocês vão ver lá em empresarial. A pessoa que é falida, ela tem mais dívida do que patrimônio para arcar. Então, ela não pode pegar o que ela ia receber, que é aumentar o patrimônio, seria bom para os devedores que iam ter, e ela vai lá e cede para outra pessoa, diminuindo mais ainda o patrimônio, podendo trazer um prejuízo para os credores. Então, só se houver a autorização judicial. Vamos ver agora as espécies de cessão de crédito. Eu vou ter cessão de crédito tanto convencional, quando o resultado da vontade das partes, quanto legal, quando a lei disser que ela vai acontecer, quanto judicial, quando ela for determinada pelo juiz. Mas vamos começar então pela convencional, seguindo a ordem do material. Então, a convencional ela vai resultar de declaração de vontade entre cedente e cessionário, ou seja, são as partes que vão dizer que querem fazer aquela cessão. E aí ela pode ser onerosa quando houver um ganho para o que está cedendo, quanto gratuita, que quando não houver nenhum lucro, ela estiver fazendo a cessão como se fosse mesmo uma doação. Se a cessão for onerosa, onde está havendo um ganho para aquele que está cedendo, porque como no exemplo que eu dei no início da aula, ele pode estar cedendo para diminuir de outra dívida que ele tem, para abater outra dívida que ele tem. Então aí, se ele está fazendo isso, ele tem que garantir a existência e a titularidade do crédito no momento da transferência, ou seja, ele tem que garantir que de fato ele é credor e que ele poderia exigir, então como ele poderia exigir o crédito é dele, ele pode transferir. Então lá na frente, se eu transferir meu crédito para Maria para ela abater a minha dívida,
E quando ela for cobrar, descobrir que essa dívida nem existe, que ela não tem direito a nada, ela vai poder cobrar de mim. Porque eu, como cedente, eu tenho que garantir que aquele crédito existe e que ele era meu, que eu era a titular desse crédito. Já na gratuita, que ela é como se fosse uma doação, aí se eu doei um para você sem nenhum ganho, se você não receber no final, você não vai poder cobrar de mim, não vai poder reclamar comigo, a menos que eu tenha procedido de má fé. Ou seja, eu já sabia que não existia, eu só quis lhe enganar. Aí você vai poder me responsabilizar. Mas se eu achava que estava tudo certo, que existia, cedi para você, quando você foi cobrar, você descobriu que já estava prescrito, que você não ia receber, você não vai poder reclamar comigo, porque nesse caso você não tem como comprovar a minha má fé. Ela pode ainda ser pró-soluto ou pró-solvendo. A seção pró-soluto é aquela onde eu garanto que o crédito existe, mas se o devedor não pagar para você, que é a nova credora, você não vai poder cobrar de mim. Então, de fato, a dívida existe, cobre o devedor. Se ele não lhe pagar, aí você vai ficar no prejuízo. Já na pró-solvendo, eu estou garantindo que se o devedor não lhe pagar, eu lhe pago. Então, na pró-solvendo, o cedente ele ainda fica responsável pela dívida, porque se o cessionário não conseguir receber do devedor, que é o cedido, ele vai poder cobrar do cedente. Pró-solvendo não se presume. Então, a regra é a seção pró-soluto. Eu estou cedendo o meu crédito e lhe garanto que existe. Mas se quando você for cobrar, o devedor não tiver dinheiro para lhe pagar, você não vai poder cobrar de mim. Se eu quiser que seja pró-solvendo, onde aquele que está cedendo vai se responsabilizar pelo débito se o devedor não pagar, eu preciso colocar isso de forma expressa na obrigação. As outras duas espécies que eu até mencionei há pouco são a seção legal e a seção judicial. A legal, ela opera-se por força de lei, é quando a própria lei diz que vai acontecer a cessão. Então, por exemplo, o 346 vai dizer que se eu ceder o crédito principal, os acessórios também vão ser cedidos. Então, essa cessão dos acessórios, ela está sendo feita de forma legal. E aí tem outras situações, vocês podem olhar depois cada um desses artigos, mas, por exemplo, a subrogação legal, quando um terceiro paga a dívida de uma pessoa, ele se torna credor, então o crédito passa a ser dele, e outras situações. Então, vocês podem olhar cada um dos artigos, mas sempre que vocês encontrarem uma situação onde a lei vai dizer que o crédito vai passar de uma pessoa para outra, vai mudar a pessoa do credor, essa é a seção de crédito legal. Já a seção judicial, ela é quando é determinada pelo juiz. Por exemplo, o juiz ele pode prolatar uma sentença onde ele vai suprir uma declaração de cessão que alguém deveria fazer. Então, você se comprometeu a ceder, não cedeu, a outra parte comprovou, o juiz, por meio de sentença, faz com que essa cessão se efetive. Ou, por exemplo, você está sendo cobrado judicialmente, e aí você diz que não tem dinheiro, mas o juiz percebe que você tem um dinheiro para receber mês que vem. Aí ele pode já fazer na própria sentença que o devedor, em vez de pagar para você mês que vem, vai pagar para o seu credor, porque assim se quita essa dívida que está sendo cobrada judicialmente. Então, sempre que for o juiz que determinar a cessão, é a chamada cessão judicial. E aí vamos falar agora das formas da cessão. Como a gente já mencionou na aula de hoje, a cessão ela é convencional, então ela é consensual, eu não preciso em regra de forma específica. Só que aí a própria lei vai trazer uma exceção. Por quê? Porque quando o direito que for ser cedido, ele for um direito em que a escritura pública seja da substância do ato, por exemplo, os negócios jurídicos envolvendo negócios de bens imóveis, de valor superior a 30 salários mínimos, obrigatoriamente tem que ser por escritura pública. Então, se eu for ceder crédito nesse caso, esse é um exemplo de direito em que a escritura pública é da própria substância. Então, aí, nesse caso, a cessão vai ter que ser por escritura pública. Então, voltando para ficar mais claro, a regra é, eu faço a cessão como eu quiser, ela é consensual. Se eu quiser, eu faço por escrito. Se eu quiser, eu faço verbalmente, eu que vou escolher. Mas se o direito que eu estou transferindo, ele for um direito que
ele exige a escritura pública, a cessão também vai precisar da escritura pública, e o exemplo são os imóveis de valor superior a 30 salários mínimos. Então, para valer contra terceiros, eu vou precisar fazer por escritura pública. Ou instrumento particular, que também é por escrito, mas seguindo as solenidades do 654, que são indicar o lugar onde foi passado, ou seja, o lugar que eu fiz a escritura, nesse caso aqui é instrumento particular, perdão, qualificação do cedente ou cessionários, ou seja, trazer nome, endereço, número do documento, profissão, data e objetivo da cessão, designação e extensão dos direitos cedidos, ou seja, tem que dizer exatamente qual é o direito que eu estou cedendo e vou ter que registrar no cartório de títulos e documentos. Ou seja, eu vou precisar cumprir toda uma formalidade para que ela tenha validade perante terceiros. Se for para valer só entre as próprias partes e não for bem imóvel de mais de 30 salários mínimos, eu posso fazer como eu quiser, como a gente viu. Mas para valer contra terceiros, mesmo sendo um crédito inferior à exigência legal, eu vou precisar seguir essa formalidade. Por quê? Porque se eu estou obrigando um terceiro, que eu estou querendo que ele também obedeça a essa cessão, eu não posso fazer só de forma verbal, eu preciso seguir toda uma formalidade para eu poder exigir desse terceiro. E aí vamos falar agora da notificação do devedor. Eu até mencionei no começo da aula que a cessão de crédito ela não precisa de autorização do cedido, que é o devedor. Não preciso perguntar a ele se ele deixa que eu ceda o crédito, porque o crédito não vai ter alteração, vai mudar a pessoa do credor, mas a obrigação do devedor vai ser a mesma, vai mudar só para quem ele paga. Então não preciso que ele diga se autoriza ou não, mas eu preciso saber que eu vou necessitar comunicar para ele. Então, ele precisa ser comunicado até para ele saber que vai pagar ao novo credor. Então, a questão da notificação do devedor está lá a partir do artigo 290, e aí ele vai trazer que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando for este notificado. Então, lembrando que notificação é diferente da autorização. Eu não preciso perguntar ao devedor se ele autoriza que eu ceda. Eu posso ceder, mas eu tenho que comunicar para ele para que a mudança tenha validade em relação a ele e para que ele saiba que em vez de pagar para mim, agora vai pagar para Maria. E aí, eu posso procurar o devedor para notificar, só que a própria lei vai dizer que tem-se por notificado o devedor que em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão feita, ou seja, o devedor ficou sabendo por outros meios que você cedeu, ele mesmo se declarando ciente está considerado notificado. Então você não foi procurá-lo para avisar, mas ele soube, se declarou ciente, sabe que agora não paga mais para você, vai pagar para o novo credor, está considerada feita essa notificação, que é importante, como eu mencionei, para evitar o cumprimento indevido da obrigação, para esse devedor saber que não paga mais para você e paga agora ao novo credor. Notificado, o devedor ele vai poder impugnar a cessão, ou seja, ele vai trazer, se ele tiver alguma defesa contra a cessão, o momento é o momento da notificação, e ele vai poder opor as exceções, exceção quer dizer defesa, cabíveis no momento em que ele teve conhecimento da operação. Então, por isso que eu tenho que avisar ele, não só para ele saber que vai pagar para um novo credor, mas para que também, se ele tiver alguma defesa a fazer, se ele tiver alguma impugnação, se ele for contra essa cessão por algum motivo, ele já possa dizer. Ainda quanto à notificação, ela pode ser feita por qualquer dos intervenientes, ou seja, o normal é que o cedente, já ia falar cessionário, mas não, o normal é que o cedente é aquele que está saindo da obrigação, que é o credor original, que vai sair da obrigação. O normal é que ele faça notificação, porque ele já conhece o devedor e avise, ó, você agora vai pagar a fulano, não mais a mim. Mas nada impede que o cessionário, que é o novo credor, faça essa notificação e avise, ó, eu estou com um novo crédito, você agora vai pagar para mim. Então, não é obrigatório que seja o cedente a fazer, pode ser o cessionário, não há uma forma específica como a gente viu,
Então, se não há uma forma específica para a cessão, também não há uma forma específica para a notificação. Posso notificar por telefone, por WhatsApp, por carta, por e-mail, pessoalmente, tanto faz. Eu posso, inclusive, notificar judicialmente se eu quiser. E aí, eu preciso comunicar ao devedor, como a gente falou. Então, se o devedor ele não for notificado, a cessão é inexistente para ele. Então, ele não está sabendo, foi lá e pagou para o primeiro credor, o devedor está livre da obrigação. O novo credor vai ter que procurar o primeiro credor para receber. Então, eu deveria ter avisado para ele saber a quem pagar. Se ele não sabia, foi lá e depositou o dinheiro na conta do credor originário, então, nesse caso, ele está livre da obrigação, porque ele não sabia que tinha mudado a pessoa do credor. O devedor ele não se desobrigará se pagar ao cedente depois de cientificado da cessão, ou seja, eu primeiro falei que ele não estava sabendo, pagou ao primeiro credor, não sabia que mudou, o pagamento é válido. Mas se for o contrário, ele já soube que mudou o credor, já foi notificado e pagou foi ao cedente, ao credor antigo, esse pagamento não tem nenhuma validade, ele continua devendo e vai ter que pagar ao cessionário. Se se tratar de obrigação solidária, aí eu preciso notificar todos os codevedores. Por quê? Lembrando da aula lá de solidariedade passiva. Se eu tenho vários devedores e a obrigação é solidária, eu posso cobrar tudo só de um. Então, como eu posso cobrar a dívida toda só de um, eu preciso que todos saibam para que, se eles forem escolhidos para serem cobrados, eu consiga receber dele tudo e ele já esteja sabendo dessa mudança no polo ativo da obrigação. Se o devedor ele for incapaz, aí eu vou notificar o seu representante. O devedor não responde por seus atos, eu não posso notificar ele, que ele não vai nem saber o que fazer. Então, eu vou precisar notificar o seu representante, seja um curador, por exemplo. Nesse caso, a notificação vai ser feita para esse curador, não para o curatelado. Não coloquei no material, mas se o devedor recebeu mais de uma notificação, ele vai ficar desobrigado se pagar ao cessionário que lhe apresentar o título comprobatório da obrigação. Por exemplo, apareceram 3 pessoas dizendo que são os novos credores. Aí, nesse caso, o devedor não tem como adivinhar qual deles é o verdadeiro novo credor. Então, ele pode falar, não, me mostre o instrumento, me mostre como foi feita essa cessão, e aí aquele que demonstrar é o verdadeiro credor, vai poder receber. A notificação será expressa quando o cedente ou cessionário tomarem a iniciativa de comunicar ao devedor que houve a cessão do crédito, ou seja, independente de qual seja o meio escolhido, telefone, carta, WhatsApp, e-mail, pessoalmente, o credor antigo ou o novo credor, ou seja, cedente ou cessionário, procuraram o devedor para avisar que houve a mudança, isso é uma notificação expressa. Já a presumida, a gente até já mencionou ela aqui hoje, é quando o devedor ficou sabendo e ele se declarou ciente, ele não esperou o credor antigo ou o novo procurá-lo para dizer que teve a mudança. Ele ficou sabendo e se declara ciente, então, em que pese haver uma declaração dele, é chamada de notificação presumida porque não partiu de nenhum dos credores fazer a comunicação. Foi o próprio devedor que foi lá e disse que sabia que tinha acontecido essa cessão. Ainda quanto à notificação, alguns créditos eles dispensam a notificação porque sua transmissão obedece à forma especial. Então, em alguns tipos de crédito, a própria lei vai dizer que para transferir esse crédito tem que seguir uma forma específica. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês o 904 do Código Civil, ele vai tratar dos títulos ao portador. Título de crédito, vocês vão ver lá em empresarial. Então, por exemplo, cheque é um título de crédito, letra de câmbio, nota promissória. E vocês vão estudar que alguns títulos de crédito são chamados de títulos ao portador. Ou seja, a pessoa que estiver com o título é o credor, independente do nome que tiver no título. Lá fala que é Maria que é a credora. Se José tiver com o título, o credor é José. Então, os títulos ao portador, a própria lei vai dizer que eles se transferem por simples tradição manual. Então, a pessoa que tiver com o documento é o credor. E eu ainda trouxe aqui o artigo 31, parágrafo 1º da Lei 6.404, que ele vai tratar das ações nominativas de sociedade anônima. Não deixa de ser um crédito se você tem uma ação, e aí ele fala que essas ações elas só vão se transmitir com a inscrição
nos livros de emissão mediante termo, ou seja, credor é só a pessoa que consta lá no livro que é o credor. Se eu quiser transferir uma ação minha para outra pessoa, e essa ação for de sociedade anônima, uma ação nominativa, eu vou ter que colocar lá no livro, riscar meu nome e colocar o nome dela, que só vai ser credor a pessoa que estiver lá. Mas vocês não precisam se prender a esses exemplos, porque isso é assunto lá de direito empresarial. O que vocês têm que ter em mente agora é só que nem todo crédito eu preciso notificar, porque se a própria lei disser que eles têm uma forma especial de transferência, eu vou seguir essa forma especial e não vou precisar avisar com antecedência ao devedor. Ao ser notificado, o devedor deve opor as exceções pessoais que tiver contra o cedente, pois não poderá fazer posteriormente. O que é que isso quer dizer? Exceção, lembrando, quer dizer defesa. Então, eu vou lá falar para o devedor, devedor, você me devia esses R$100, mas agora você vai pagar para Maria. Se esse devedor tiver alguma defesa em relação a esse crédito que tenha relação comigo, ou seja, por isso que é uma exceção pessoal, que diz respeito à pessoa do credor original, ele vai ter que fazer essa defesa logo, porque ele não vai poder reclamar depois. Por exemplo, se ele for dizer que quer fazer uma compensação. O que é compensação? Eu devo a você, você me deve, ninguém deve a ninguém. Ele fala, não, você está dizendo que é para eu pagar a Maria, mas você também me deve, então vamos compensar. Então, se ele quiser fazer uma compensação, tem que ser comigo nesse momento, quando ele for notificado. Porque se ele não reclama, não disse que quer compensar e recebe essa comunicação, a credora agora é Maria. E ele não vai poder fazer compensação com Maria, porque Maria não deve a ele também. Então, quando as defesas do devedor disserem respeito à pessoa do credor originário, que é o cedente, ele tem que fazer logo, porque não vai poder fazer depois. Só que ele poderá alegar não só contra o cedente, como também contra o cessionário a qualquer tempo, vícios que, por sua natureza, afetam diretamente o título ou ato, tornando nulo ou anulável, ou seja, incapacidade do agente, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, qualquer vício que esse negócio tenha, quem está viciado é o negócio. Então, esteja com o primeiro credor ou com o novo credor, o negócio continua viciado. Então, ele vai poder alegar tanto para um quanto para o outro. O devedor não notificado poderá opor ao cessionário as exceções que tinha contra o cedente antes da transferência. Então, voltando aqui para o primeiro tópico, quando ele for notificado, ele vai fazer as defesas. Mas se ele não for notificado, ele nem soube dessa transferência, apareceu Maria para cobrar ele não estava nem sabendo que eu tinha transferido esse crédito, ele vai poder fazer para Maria as defesas que ele teria para mim. Vai falar, ó, eu não ia pagar essa dívida porque eu ia compensar com ele. Ele transferiu para você sem me avisar, então eu não pago. Então eu já paguei para ele, então eu não vou pagar de novo para você. Então as defesas que ele teria contra o cedente, ele não teve chance de fazer porque não foi notificado, ele vai poder fazer quando aparecer o cessionário, que é o novo credor, para cobrar essa dívida. E as exceções oponíveis diretamente contra o cessionário podem ser arguidas a qualquer tempo, ou seja, as defesas que o devedor tem são contra o novo credor, ele vai poder fazer mesmo depois de ter acontecido a cessão, porque agora o novo credor, que é o credor, vai suportar essas defesas. Por exemplo, exceção do contrato não cumprido, você vai me cobrar, eu falo, mas para você me cobrar, você tem que cumprir sua parte, você não cumpriu, então não vou lhe pagar ainda, por exemplo. Ou então quer compensar com o novo credor. Então, se as defesas forem contra o novo credor, vão poder ser feitas mesmo depois da notificação. E aí, para finalizar essa aula, vamos falar da responsabilidade do cedente. Lembrando, o cedente é o credor originário que vai ceder seu crédito, vai deixar de ser credor. É o credor que deixa de ser credor, que sai da obrigação. 295 vai dizer que o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário, ou seja, ao novo credor, pela existência do crédito ao tempo que lhe cedeu. Isso aqui é na seção onerosa, como a gente viu. Então, se eu estou transferindo um crédito para você e eu vou ter algum lucro com isso, eu tenho que garantir que esse crédito existe. Eu não posso transferir para você uma dívida que não existe, um crédito que não existe.
Então, eu invento que tem um crédito para você me liberar de outra obrigação, por exemplo, você vai poder me responsabilizar, ainda que o instrumento da cessão não traga essa disposição. Então, quando aqui fala o cedente, ainda que não se responsabilize, quer dizer que ainda que não tenha nada escrito de que o cedente responde, se for onerosa, ele vai responder sim, ele fica responsável pela existência do crédito. Em regra, ele não responde pela solvência, ou seja, a dívida realmente existe, mas o devedor não pagou, você não vai poder cobrar do cedente. Por quê? Porque ele não responde em regra pela solvência, como a gente viu, a cessão se presume pró-soluto. Agora, se ficar convencionado de forma expressa, eu até grifei no material porque tem que ser expresso para poder acontecer. Então, se ficar convencionado expressamente que o cedente responde pela solvência do devedor, sua responsabilidade limitar-se-á ao que recebeu do cessionário com os respectivos juros, mais as despesas da cessão e as efetuadas com a cobrança. Ou seja, se for para ser pró-solvendo, tem que ser expresso. Mas mesmo assim, você só vai responder pelo que você efetivamente recebeu, mais as despesas. Por exemplo, eu lhe devo R$500 para pagar hoje. Só que eu não tenho R$500 hoje para lhe dar e eu falo, ó, eu não tenho os R$500 para lhe pagar hoje, mas eu tenho um crédito de 700 para receber semana que vem. Se você aceitar, eu lhe transfiro esse crédito e você recebe os 700. Então, eu transfiro os 700 para você deletar minha dívida de 500, por isso que é considerado como oneroso, porque eu tive um ganho que foi o abatimento da minha dívida. E aí você recebeu os 700, ótimo. Se você não recebeu os 700, o devedor não lhe pagou, e no contrato havia a cláusula pró-solvendo, quando você for me cobrar, porque você não recebeu do devedor, você não vai poder me cobrar os 700, vai me cobrar os 500, que era o valor que eu efetivamente tive de ganho com esse negócio. E se você teve outras despesas para cobrar, você pode me cobrar elas também. E para finalizar, se a cessão tiver sido efetuada a título gratuito, o cedente só responde se tiver procedido de má-fé. Lembrando, a gratuita eu não tenho nenhum ganho, eu estou fazendo porque eu quero lhe dar, é como se fosse uma doação. Então, se você não receber, você não pode me cobrar. Se nem existir esse crédito, você não pode me cobrar, a menos que você comprove que eu estava de má-fé. Eu já sabia que não existia o crédito e eu fingi que existia para fazer essa cessão e frustrar suas expectativas. Se você consegue comprovar, aí sim você vai poder me cobrar. Então, turma, essa é a aula de cessão de crédito. E a outra figura, que é a figura oposta, que é a cessão do débito, fica para a próxima aula. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar no fórum aqui do Moodle ou enviar por e-mail para eu tentar esclarecer para vocês. Até mais!